Salve, salve! Dia de jogo, dia de Libertadores, quinta-feira, estranho, né? Foi semana inteira e ainda tem jogo do Palmeiras, mas a gente vai falar sobre isso, a escalação, provável escalação que a gente espera para esse jogo. Palmeiras já classificado e podendo garantir a melhor campanha. E antes de tudo, queria deixar um recado para vocês. A gente está com um grupo de promoções que está no comentário fixado no topo. Aí outro dia eu divulguei, esqueci de fixar, cabeçudo mesmo. Então hoje está fixado certinho aí o grupo para vocês de promoções. Promo Mil Grau, grupo grátis, tá? Você entra lá, tem promoções e ofertas todos os dias para vocês, beleza? Então hoje Palmeiras e Bolívar pela Libertadores, penúltima rodada aí, até que passou rápido, tá passando rápido demais esse ano, é Mundial aí na porta. E hoje o Palmeiras pode garantir a melhor campanha, né, cara? Que com uma rodada de antecedência, quem diria, né? Pouco tempo atrás a gente tava penando para passar da fase de grupos. Exato, e vamos torcer. É difícil hoje, mas pode acontecer o seguinte evento: a gente pode ter o Corinthians, né, bem dizer, eliminado, Flamengo também com a situação muito difícil, praticamente eliminado, e Palmeiras encaminhado aí com a classificação geral da Libertadores, já que o São Paulo também empatou ontem. São Paulo achou um golzinho ontem, mas vamos ver o que pode acontecer hoje. E o Palmeiras, que joga hoje às 7 horas da noite no Allianz Parque, quinta rodada, grupo G do Palmeiras. E a gente vai trazer para vocês aqui escalação, onde você pode ver tudo direitinho, tá? O Palmeiras já está classificado para as oitavas de final e garantido na primeira colocação do grupo. O Palmeiras ainda está tentando a liderança geral da Libertadores, como a gente disse para vocês. E se ganhar hoje, o Palmeiras fica em ótimas condições para conseguir aí, mais uma vez, de ter o direito de disputar o segundo jogo do mata-mata sempre em casa. Já o Bolívar, ele tem suas chances de classificação depois que ele empatou com o Cerro e com o Sporting Cristal na última terça. E com 3 pontos, eles podem chegar a ficar com 6, né? Obviamente, espero que não. E ficar apenas a um ponto do líder, o vice-líder, o Cerro Porteño. E uma derrota hoje para o Palmeiras significa a eliminação do Bolívar para a Libertadores. Então hoje você pode esperar um jogo franco. Talvez tenha um jogo franco, porque o Bolívar, se não ganhar, está eliminado. E aqui vamos para as escalações, né? Quais são a possível escalação do jogo de hoje do Palmeiras e do Bolívar? O já classificado, o Palmeiras hoje ele pode ter algumas alterações no time e colocar quem vem jogando com não tanta frequência, né? E aqui hoje nós podemos ter Marcos Rocha, pode ter Mike, pode ter Murilo, pode ter Maurício, Rafael Veiga, o Vanderlan também pode jogar mais, o Vitor Roque também, já que entrou no segundo tempo contra o São Paulo. Então a gente pode ter um time um pouquinho mais diferente hoje, tá? Mas, em resumo, como deve ser a escalação do Palmeiras para o jogo de hoje? O Everton, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Chiai, né? Chiai, Riai na lateral direita, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Vanderlan, Felipe Anderson, Estevão, Paulinho que deve jogar esse jogo aí o tempo inteiro, e até para ganhar moral, né? Uma boa, se ele conseguir deixar o golzinho dele hoje, pode ser muito importante. E você tem Vitor Roque. Aí quem tá de fora, Bruno Rodrigues e Mikael. E aí o Bolívar, o técnico dos caras, o Flávio Robato, ele tem aí um problema para esse duelo. O Ramiro Vaca, lembra que você trouxe aí nos últimos vídeos, ele tá de fora desse jogo, ele foi suspenso pela Conmebol porque ele foi pego no doping. Ele teve uma alteração aí, depois do duelo contra o Sporting Cristal, na rodada passada da Libertadores, então ele tá fora. O craque, quando a fase é boa, né, meu irmão? Até o craque dos caras fica de fora para jogar com a gente. E a provável escalação aí do Bolívar, o goleirão Lancilhota, os zagueiros José Sagredo e Torren, na direita Iomar Rocha, depois tem um Vaca também, Ervin Vaca deve ser tipo Oliveira, né? Na Bolívia, né? Vaca deve ser tipo Oliveira ou Ferreira. Ervin Vaca na esquerda, Justiniano e Melgar na volância. Na meiuca, Bruno Sávio, Pato Rodrigues. É aquele mesmo, Patito Rodrigues que jogou no Santos, que o Flaco Lopes é fã dele. Patito Rodrigues na esquerda, Jesus Velasquez na direita e Fábio Gomes. Esse Fábio Gomes é brasileiro, né? Meteu 2 gols de cabeça lá contra o Palmeiras no jogo da ida. Vou ficar esperto com ele, né? E aí, quem tá de fora é o Ramiro Vaca, suspenso por doping. E os árbitros aqui, Maximiliano Ramírez, da Argentina. Árbitro 1, José Savorani, Argentina. Árbitro 2, Juan Mamani, Argentina. Quarto árbitro, Maria Fortunato, também Argentina. E o VAR, Herman Delfini. Então, tudo argentino hoje, apitando o jogo do Palmeiras. Enfim,
Cara, um joguinho, vamos lá, vai, joguinho, vou falar real, vou falar o que eu espero, um jogo tranquilo, espero que o Palmeiras vença com tranquilidade. Cara, que sorte desse Juan Mamani não ter nascido no Brasil com esse sobrenome, viu? Eu falei, você viu que eu falei mamãe e eu falei, putz, a galera nos comentários já vai chegar torando. Parece aqueles comentários zoeira, né? De superchat lá, os caras mandam. Esse moleque na quinta série ia tá lascado, imaginei na Nossa, chamada. tá ferrado. Mas imagina se ele viesse pro Brasil, ele é argentino, viesse pro Brasil pra adolescência, porque os pais vieram arrumar emprego aqui, cara tá lascado. Enfim, falando sobre bullying aqui, né? O Fábio Gomes, né, que fez os 2 gols, foi destaque ali. O Patito jogou muito bem também, né, na altitude. Mas assim, o Bolívar é altitude mesmo, né? Apesar de ter alguns nomes aí, o time em si é bem fraco, né? Tanto que o Palmeiras abre 2 lá, toma os 2 gols, é verdade, mas depois até com certa tranquilidade faz o segundo, chegou ali até fazer o quarto, né, que estava impedido o Flaco Lopes. Então, preveja um jogo tranquilo. Pode ser que tenha alguma coisa aí, porque os caras têm a necessidade, né? Mas tecnicamente, aí, se o Palmeiras não entrar, né, mole no jogo, né? Tipo, já estamos classificados, tá de boa. Se o Palmeiras não entrar nessa mentalidade, deve ser um jogo tranquilo e é um jogo bom para dar realmente moral e dar rodagem, né? O Paulinho, especialmente, aí, fez seu primeiro jogo como titular, ainda tem poucos minutos como titular também, e tem o lance de às vezes marcar o primeiro gol, o próprio Vitor Roque dá sequência nisso, né? Por 3 jogos, 3 gols, quanto mais melhor, né? E é isso, e também a gente vai vivendo os últimos minutos do Estevam, né? Toda vez que eu vejo o jogo dele, o último, registraram ele ali ouvindo a torcida ali na Arena Barueri, né? Ele sentado, assim, prestando atenção. A gente viveu isso com o Henrique, agora vivendo com o Estevam. Cada jogo, e eu imagino que hoje é o típico jogo que ele dá chapéu, que ele dá caneta, que ele deita nos caras, e a gente já vai ficando com saudade antes, né? Mas, pô, entrar na Libertadores tranquilo, como o Palmeiras tem entrado. Até postei ontem, eu vi que Palmeiras não precisa de rival, né? Elogiei a campanha do Palmeiras e tal, aí os caras vêm, pô, mas se não jogar nada no mata-mata, não... eu sei, pô, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas entenda que hoje o Palmeiras faz a Libertadores a parada dele. O Palmeiras se tornou o time de Libertadores. É diferente de muitos times. O Corinthians se tornou um time de Sul-Americana que nem Sul-Americano consegue classificar direito. O Palmeiras se tornou um time de Libertadores. Ele faz a Libertadores, a competição dele. E eu sei, não dá para ganhar todo ano, não é todo ano que você vai bater campeão, mas a gente ganhou 2 aí nos últimos anos e espero que no espaço dos próximos 10 a gente leve mais algumas aí também. É isso aí. E até transicionando o assunto aqui para vocês, um assunto que eu considero importante, tá, pessoal? A gente fala muito de reforço, performance, jogador, de trazer jogador pronto ou não. Eu sou a favor de trazer jogador pronto, tanto o Palmeiras trouxe Paulinho e Vitor Roque. Vazou, não é que vazou, né? Foi apurado o contrato do Neymar com o Santos. Você lembra daquele papinho no começo do... o Neymar voltou por amor. Voltou por amor sim, viu? Acredita, viu, besta? E saiu aqui os detalhes do contrato do Neymar com o Santos. Para mim, o Neymar não voltou por amor e ele voltou também porque não tinha opção. Essa foi a minha avaliação, que não tinha opção na Europa. E aqui saiu a apuração do All Sport, detalhes do contrato do Neymar com o Santos. Dá uma ligada. A empresa do pai do Neymar fica com 75% do valor de novos patrocinadores que chegarem ao Santos após a chegada do Neymar. Por que a gente está falando disso, né, rapaziada? Porque muitas vezes o momento que o clube vive, ele é autoexplicativo. O momento financeiro ruim e a falta de critério no investimento. Então aqui já trouxe para vocês que a empresa do Neymar fica do pai do Neymar fica com 75% dos patrocinadores que chegam ao Santos depois da chegada do Neymar. E aí, no caso de patrocinadores antigos, a empresa do Neymar também fica com 75% do valor do aumento gerado. Existem projetos de produção de conteúdo. Caramba, que diferencial isso aqui, hein? O Santos precisa da autorização da empresa, do pai do Neymar, para usar a imagem do Neymar em qualquer contexto. Ele tem 3 camarotes na Vila Belmiro e o Santos custeia voos particulares e estadia, sempre em hotéis 5 estrelas para Neymar e acompanhantes, além de passagens na classe executiva para todo o staff da NR Sports, empresa do Neymar pai. Agora vai a pedrada, ó. Agora vai a pedrada. Ao todo, o Neymar custa cerca de 21 milhões de reais por mês ao Santos. O Palmeiras que tá rotando caviar não gasta isso no jogador, cara. Olha que loucura para você sentir. E aí você fala, cara, onde você quer chegar com esse tipo de comentário, né? Aqui você vê o quão o clube se dobra, né? Enquanto isso, o Palmeiras nadando em grana, o Palmeiras não faz esse tipo de loucura.
né? Olha, para você ver que loucura. Graças ao Santos, agora todo mundo pode sair tranquilo de casa, porque o otário e o esperto, eles já se encontraram, né? Cara, essa parte aqui pegou um pouco, né? Santos custeia voos particulares, estadia sempre até 5 estrelas para Neymar e acompanhantes. Importante dizer que o Neymar nunca está sozinho, né? E pode ser mulher, pode ser homem, ele nunca está sozinho. Então, custa absurdo. Isso me lembra, você chegou a gravar o vídeo depois de uma conversa que você teve com o Paulo Nobre em relação ao Riquelme, né? No Palmeiras, anos atrás, que ele acabou recusando. Que se você parar a pensar, porra, o Riquelme na época era um. Talvez sul-americano, talvez na América do Sul, acho que era o melhor jogador, né? Na época que tava por aqui, assim. E tanto que destruiu numa Libertadores e tal, mas era umas paradas absurdas, assim, né? De você quase arrendar o clube, parecido até com o que o Corinthians faz com o Memphis e tal. Isso daí realmente você só vê clube desesperado fazendo esse tipo de coisa, né? Você não vai ver clube estruturado. A gente lembra quando o Real Madrid anunciou o Mbappé aqui, ficou aquela novela por anos, né? Mbappé e Real Madrid, e o Real Madrid anunciou o Mbappé ali com 3 linhas no site, né? O Mbappé é jogador do Real Madrid, boa, tá ligado? Pro cara entender que ele não é maior que o clube, independente dele ser aí, já ter ganhado uma Copa do Mundo e tal. E o Neymar, o que ele faz com o Santos, eu acho bizarro. Eu não vou falar que eu não fico exatamente com dó, porque eu já vi muito Santista dando carteirada, como se fosse uma coisa absurda e tal, né? Nossa, olha, o Neymar voltou, meu Deus. Só que assim, por fim, é realmente o torcedor que se lasca, né? Tava até vendo um vídeo ontem do Mano Brown, né? Ele tava falando sobre fazer terapia ou não. Eu falei, então, não faço, mas eu acho que o Santos tá me obrigando a começar a fazer. Às vezes eu tô de boa, a semana é boa, e chega domingo, rouba toda a minha brisa. Então, no final das contas, sempre o consumidor final, sempre quem se lasca com essas desorganizações aí é o torcedor mesmo, né, cara? O torcedor que tem que aguentar o time aí. Um time centenário que teve Pelé e tudo mais, brigando para não cair aí quase todo ano agora. Cara, e olha que loucura, né? O Santos, pelo menos no ano passado, ele tinha um orçamento estimado em 423 milhões de reais. Ano passado, eu não cheguei, não sei o orçamento do Santos esse ano. E aí você olha para você ver como a coisa vai ficando absurdo, né? O Neymar, bicho, ele bem dizer, ele recebe 1/4 do orçamento do clube no ano e para ficar no DM. Isso que é o mais louco. Eu não sei o que é mais louco, pagar 21 milhões de reais por mês de salário ou pagar 21 milhões de reais por mês de salário para um ex-jogador em atividade, porque hoje ele é um ex-jogador em atividade, vamos falar real, até ele voltar, né? Porque assim, e ele ainda pode sair e continuar recebendo 70% do patrocínio. Essa SAF que o Santos está fechando, né? Enfim, tá na matéria, né? Tem uma matéria do All Sport. Apesar do alto custo, o clima no clube é de otimismo. Faltou só o veja bem, veja como isso pode ser bom, né? Só faltou exatamente isso. E assim, o pai do Neymar, ele é um gênio, né? Vamos falar a verdade. Ele é um gênio. Em a questão de capitalizar, ele é um gênio. Para o time virar SAF e ele comprar, né? Praticamente é esse a estratégia que ele está tentando fazer. E cada coisa que os clubes brasileiros se submetem, né? Que é melhor nem comentar. E aí a gente realmente tem que tirar chapéu pro Palmeiras, né? Realmente tem que tirar chapéu, porque assim, vendo a repercussão da matéria do salário do Neymar, né? Todas essas coisas assim, é só a gente reforçar de que você tem que tomar cuidado para a idolatria não ser maior que o clube. Uma coisa que você comentou, né? Que você falou muito certinho ali. Para a idolatria não ser maior que o clube, você pode admirar, né? Você pode realmente ter o cara como fã, mas você vai colocar esse cara acima do clube? E aí a instituição tem que fazer valer, né? Eu não sei de bastidores, né? Mas eu acho que a única vez que o Neymar pai esteve direto com o Palmeiras, que a gente viu, né? Foi no caso do Lucas Lima, né? Ele que fez ali o meio-campo e tal. E o Lucas Lima chegou com um salário absurdo e tudo mais, um contrato muito longo. Tudo bem que o Lucas Lima ainda ajudou o Brasileiro 2018, ok, mas assim, se você colocar na ponta do lápis, né, o custo foi absurdo. Mas é o que você falou, ele é um gênio, né? Só que assim, ética zero, né, cara? Você vê cara, o pai do Neymar faz o Assis, irmão do Ronaldinho, parecer o Mahatma Gandhi. Não tem como, cara, não tem como. Mas enfim, meus amigos, a gente trouxe aqui para vocês a título de curiosidade para vocês entenderem. Isso aqui serve até pro Santista, para entender porque o time de vocês está quebrado. Depois fica todo mundo puto perguntando por que o Palmeiras paga 150 no Vitor Roque, paga 117 no Paulinho. Por quê? Palmeiras arrecada, Palmeiras vende, Palmeiras investe de maneira certeira em jogadores novos
jogadores que jogam. Quantos jogos o Neymar tem no Santos no ano? 7 jogos? Ah, nossa, cara. Por aí, né? Eu vou até procurar aqui, que deve ser bem Enfim, baixo. Né? 7 jogos, contrato para expirar. Tem coisa que é muito simples, né, bicho? Tem momento no futebol que você consegue explicar por umas atitudes muito simples e essa é uma delas, né? O Santos parece que não aprendeu com a queda para a Série B. Eu vou falar para você, não sinto raiva do Santos não, cara. Não considero nem o Santos rival. Fui ver, inclusive, ontem o retrospecto de vitórias do Palmeiras contra o Santos é uma lavada. É coisa assim de 143 a 110 vitórias Palmeiras contra a vitória do Santos. É um negócio assim, é um abismo hoje entre os clubes, cara, de verdade. Não, cara, e eu assim, eu cresci, meu pai me mostrava muita coisa do Pelé, apesar do meu pai ter me apresentado ao Palmeiras, me apresentava muita coisa do Pelé, então assim, eu bati na trave de não ser santista. Em 2002, eu acompanhei os caras ganhando ali do Corinthians, e eu tinha um vizinho santista, um vizinho santista só, que eu assisti com ele ali, então eu também nunca tive nada assim contra o Santos, né, e é até triste, ó, eu olhei aqui, tem 11 jogos aqui nesse... Não, é 11 jogos. Acho que tira 9, 10 jogos no máximo aqui do Neymar esse ano. É que tem que ver se não conta Kings League também, né? Se contar Kings League, melhora um pouco aí. Aí é foda. Desculpa, rapaziada. Aí você assiste com a criança, às vezes sai um palavrão ou outro aqui, perdão, tá? Mas nós somos, como é que é? Family friend, tá bom? Perfeito, meus amigos. Ó, trouxemos aqui a escalação para vocês. Situação do Neymar, do Santos, né, no geral. É bom a gente falar sobre isso, é bom a gente avaliar isso para entender por que alguns times estão onde estão e outros conseguem seguir vencendo. Fica muito claro aí a consciência do Palmeiras na hora de fazer o investimento, né? A gente tem que tirar o chapéu nesse sentido. Perfeito, meus amigos. O que você achou do vídeo aí? Você que é aqui da casa, pô, você não deu like ainda, por gentileza, fortalece a gente aí, é sempre muito importante, em troca da informação que a gente traz aí para vocês, tá? Já você que caiu aqui de paraquedas, curtiu o nosso formato, gostou desses dois que vos fala, não gostou também? Dá o like ou dá o dislike só de pirraça e se inscreve no canal aí para ficar ligado. A qualquer momento tem mais vídeos. Valeu? Tamo junto!